mesmo de ser. Ora, muito bem, muito obrigado por estarem presentes. Hoje temos a Cátia Laranja, que é a produtora dos vinhos Etnon. Temos o David, que trabalha no Bairro Alto Hotel Restaurante, certo? E a Certo? Bruna, que tem a garrafeira Black Sheep em Lisboa, que eu também não conheço, mas quando for a Lisboa, eu vou todos os meses, pelo menos uma vez a Lisboa. Tenho todo o gosto em visitar. Muito obrigado por estarem presentes. Eu começava aqui por dar a palavra à Cátia e ela explicar um bocadinho o que é o Etnome, o projeto, para quem não conhece, por favor. Está bem. Obrigado, Sérgio. Sim, o Etnom dita um bocado o meu projeto pessoal e Etnom Vinhos, Etnom, porque eu digo sempre, eu tinha que ter monte no rótulo, ou melhor, tinha que ter monte nos meus vinhos, ou então não me chamar Cátia Laranja. Ou seja, Etnom, eu dei o nome da minha aldeia escrito de trás para a frente, que é Monte. O Monte é uma aldeia pitoresca, muito característica. O Pico tem o dom de receber bem as pessoas, acho que é a Ilha dos Açores que melhor recebe, convida quem chega cá, porque toda a gente, mais do que eu ter crescido na vinha com o meu pai, o meu pai não fazia vinho, mas sempre teve vinhas, é muito, toda a gente ser muito típico produzir vinho em casa. Então quem chega ao Pico, vocês chegam cá e convidam, são logo convidados a dizer, venha à minha adega, venha provar o meu vinho, venha provar a minha aguardente. Mesmo no tempo do Covid foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas não tinham um problema de convidar, por mais que houvesse aquele afastamento, atenção, cuidado, estamos numa época de contingência, as pessoas mantinham muito esse perfil. Eu, relativo ao meu projeto, o Etnom foi muito vinificar uvas a oeste, que é onde se situa o monte, e o monte faz parte também da rota do vinho e da vinha, que começa a sul, desde a Terra do Pão, e apanha até Santa Luzia, que já estamos aí, já estamos muito a norte, seja de sul a norte, e Monte o que é que tem? Monte é muito perto, muito próximo, zona costeira, que é do Calhau e do Pocinho, que é onde começa o trilho da Rota das Vinhas, ou seja, a Rota das Vinhas começa por baixo da minha propriedade e há uma confrontação de toda até que chega à zona do Lagi da Criação Velha, que são as vinhas mais antigas e onde há todo aquele paradigma e aquele impacto do que é a paisagem da cultura da vinha na Ilha do Pico. Portanto, a parte do web não foi muito isso. Agora dou-vos a palavra para eu não estar aqui. Mas tu já trabalhaste noutros projetos antes, não é? Sim, Aí na sim. ilha. Sim, eu cheguei ao Pico em 2015, tinha-me apaixonado por enologia um ano antes de cá chegar. Apaixonei-me por enologia com a Rita Marques da Conceito de Vinhos. A Rita é Conheço uma bem. máquina. Quem não conhece a Rita, não falo sempre da Rita, até que depois de ir para o Pico, na altura, iria fazer só ou trabalhar ou propor um bocado a minha prestação de serviço, um bocado o meu serviço ao Paulo Machado, para a Ínsula Vinhos, que ele agora já voltou com o projeto. Mas na altura o Paulo estava um bocado em stand-by com a Ínsula e estava com o projeto novo com o António Massanita e com o Filipe Rocha com a Azores Wine Company. Tive 5 anos à frente ali um bocado de enologia da Azores Wine Company. Entretanto, foi sempre muito isso. Eu queria fazer algo por mim, não é? Queria renovar, queria recuperar a vinha que teria crescido com o meu pai, que aconteceu em 21 e este ano foi toda enxertada. Portanto, queria dar um bocadinho aqui um know-how, para além de Monte ser uma aldeia pitoresca, é uma aldeia sempre recebe bem e gostamos, e temos muito. Inclusive tem um hotel de 5 estrelas também aqui, portanto não é só por ser uma aldeia que não tem que ter nada associado aqui ao registro. Muito bem. A Bruna, eu não conheço pessoalmente, mas em breve isso vai acontecer. Mas mal eu pus o teaser a dizer que a Bruna está presente, tive logo alguns amigos a enviar-me mensagem. Ai, a Bruna, eu sei quem é, espetacular, o Black Sheep, por exemplo, vinho da Ordem, que tu tens também aí os vinhos, não é? Vinho da Grande Ordem. Pedro. Exatamente, eu gosto muito dos vinhos e quase todos os anos lhe compro as novas colheitas e provo. Foi uma das pessoas que logo me disse: vou ver, não vou perder e tal. Portanto, este mundo é mesmo pequeno no mundo dos vinhos. Mas, Bruna, falamos um bocadinho aí do Black Sheep e também da relação com os vinhos dos Açores, não é? E em particular aqui com os vinhos da Cátia, por favor. Bom, boa noite a todos. Estou muito feliz pelo convite, Kátia, Sérgio. Muito prazer em conhecê-lo, David. Eu acho que a gente já se encontrou, mas. Já. Ah, bom, o Black Sheep
começou como o bar do Brian e da Jen, que são um casal de americanos, e eu, vinda de Londres, eu estudava vinho lá, fui trabalhar para o Brian e para a Jen em 2020, logo depois do primeiro lockdown. Eles resolveram mudar e vender o bar, e eu e o meu marido, que já estudamos vinho há um tempo, assumimos. Então é um espaço muito pequeno, que está expandindo para a porta ao lado, então vai ser um pouquinho maior agora, mas espaço muito pequeno, mas que é principalmente dedicado a conhecer o vinho, a troca de ideias sobre o vinho, a exaltar mesmo as histórias, os produtores, o terroir, os vinhos com identidade, com senso de origem. E claro que antes eles tinham um foco só nos vinhos portugueses, hoje em dia nós temos vinhos internacionais também, mas obviamente estando em Portugal, o mais bonito é que a gente represente bem os produtores portugueses. E eu tenho um fascínio por terroirs vulcânicos, porque eu acho que é difícil pra caramba, acho que as pessoas são heróis. Na verdade, viticultor é herói. Cara, quem faz vinho de verdade, todas as etapas, faz um trabalho que eu acho similar a uma obra de arte. Nunca é igual, é cheio de intempéries, você precisa enfrentar muita coisa para fazer, muito desafio. E isso me fascina, assim, o fato de que uma garrafa nunca vai ser igual a outra, um ano não é igual a outro. É tudo tão... Cada pequeno detalhe, cada pequena particularidade pode mudar tudo no resultado final. Então, sempre foi uma coisa que eu achei fascinante. Essa coisa do pico ser inóspita, é uma região que você precisa proteger as vinhas de algum jeito, de ter essa coisa... essas reminiscências vulcânicas, ainda que seja um vulcânico mais jovem, é a coisa mais linda do mundo e ainda tá num ponto de encontro entre 3 placas tectônicas. Cara, eu gosto dessa parte geek, assim, eu acho muito bonito. E eu sou apaixonada pela Kátia, porque a primeira vez... Eu tinha uma pessoa que visitava o Black Sheep e falava muito da Kátia, e a primeira vez que eu encontrei ela e eu ouvi ela falar, eu vi o que aquilo significa para ela, para a família dela, essa coisa da herança, da tradição. E eu acho que não tem coisa mais bonita do que isso, do que as pessoas que têm brilho nos olhos e vontade de fazer as coisas. É isso. Obrigado. E de facto, eu também conheci a Kátia recentemente, foi no Simplesmente Vinho. E de facto, houve logo ali um clique. Eu acho que isto do vinho também tem muito a ver com isso, não é? Nós identificamos de alguma maneira com o produtor, não só com os vinhos, e tudo ajuda. E de facto ela apresentou os vinhos com simplicidade, mas com tanta paixão ao mesmo tempo, não é? E que eu fiquei imediatamente rendido. Mas uma foi das primeiras que eu provei, entrei e virei logo à direita, foi das primeiras que eu provei, tive ali um bocado de tempo a dar atenção. Mas isto de facto é muito paixão, nosso tipo de conhecimento e de partilha. E foi o que aconteceu também aqui com o David, que foi meu companheiro de júri aqui num concurso recentemente. Nós estivemos ali num jantares a provar vinhos, né? E a falar um bocado depois a desmoer o jantar. E está aqui ele com muito gosto também connosco, é uma pessoa com muito conhecimento e de certeza que também gosta dos vinhos dos Açores, não é, David? Sem dúvida. Tem sido a descoberta dos últimos anos, a qualidade dos Açores sempre esteve lá, mas sempre teve só lá. Portanto, eram poucas as casas, os restaurantes que conseguiam nos ter cá. Às vezes a logística de estar nas ilhas não é fácil. Graças a Deus, aos produtores, aos viticultores, alguma distribuição, e agora puxando a brasa à nossa sardinha e a nós sommeliers também, e às garrafeiras, começámos a dar também algum foco à Ilha dos Açores e à Madeira, mas Madeira é um campeonato à parte, na parte dos vinhos fortificados principalmente, mas sim, o Amassanita também fez um grande trabalho, a Azores Wine Company também está em grande destaque, sempre esteve em grande destaque. Foi aí que eu comecei a seguir o trabalho da Kátia. Teve agora a coisa de uma semana, 2, conheci a pessoa que fez os rótulos, que foi exato, que passou. Eu ainda fiquei mais curioso em conhecer, para além de já conhecer 2 vinhos, mas fiquei ainda mais curioso para conhecer, porque a paixão da pessoa, a explicar cada detalhe do rótulo e o porquê, assim, eu quero saber mais, eu tenho que saber mais, e
por coincidência, aconteceu, Sérgio, tu convidaste-me exatamente para os Açores e exatamente com a Cátia. O gajo está-se a alinhar tudo para, para um bom convívio. Achei interessante que em coisa de 2 semanas, não só a minha curiosidade sobre este produtor em particular surgiu, como de repente tenho o convite para participar no Contrarótulo com a Cátia e mais tarde depois também com o Black Sheep, que já conheço também há algum tempo, já nos cruzámos. Ainda não tive a oportunidade de visitar a loja, já lá passei muita vez, mas nunca parei. Portanto, é uma falha minha. Vais lá comprar os vinhos depois da Cátia para meter no bairro Alto Hotel, por exemplo. É uma hipótese. Posso lançar aqui uma inconfidência, supostamente já terá a ser tratada essa questão. Portanto, não sei como é que estará o processo, que infelizmente eu estou de baixa ainda, voltarei em breve, mas o meu braço direito, a pessoa que lá está, o William, já estará ciente dos vinhos também e já estará a tratar de qualquer coisa. Ficamos assim, na nuvem. Bom, Cátia, antes de entrarmos nos vinhos fermentidos que temos aqui para provar, que são 2, eu escolhi o tema Açores Terroir Volcânico, porque de facto, e a Bruna já o mencionou, é um terroir completamente único, não é? Em Portugal, e com paralelo em poucos espaços, quer dizer, em paralelo, quer dizer, mais ou menos parecido com poucos sítios no mundo, não é? Sicília, às vezes também as Canárias, algumas coisas tenho provado, mas como é que tu definirias o terroir dos Açores e em particular o da Ilha do Pico? Eu quando tentava explicar aos meus colegas da universidade o que era o Pico, porque sei um bocado, não é insularidade, mas é muito difícil, e sei que para o português sai mais barato conseguir ir a outro sítio próximo do que vir aos Açores, porque Açores é muito caro. Eu dizia sempre, nós temos 2 regiões vitícolas, património mundial da Unesco em Portugal, uma é o Douro, a outra é o Pico. O Douro é lindo, o Douro é uma cena impactante, os patamares, tudo. O Pico é, de certa forma, a mesma coisa, mas só que é pedra. É pedra crua e nua, que quem aterra no Pico fica logo, quem é de vinhos ou de vinhas, fica apaixonado. É uma coisa linda e estar a provar um vinho e estar a olhar para o mar, todos nós sabemos que Pico é salinidade e eu quando falo dos vinhos todos que são feitos nas ilhas todas dos Açores, Pico é que tem mais sal, mas também somos a ilha, por causa da montanha, não é? Nós temos a montanha no meio, então toda a gente no Pico vive na zona costeira. Temos muita exposição solar e os vinhedos são todos de frente para o mar. Portanto, de vinhas velhas estamos a falar de 300 metros, as restantes se calhar 1 quilómetro, 2 quilómetros, mas estamos sempre rodeados de mar à volta, que é o que nos faz ter esta salinidade tão presente, mais marcante que o resto das outras ilhas todas. Acho que é um bocado por aí. Pergunta outra vez? Sim. Um bocado uma certo. Sim, não, eu queria só perguntar aqui, a pegar aqui no que a Bruna disse há bocado sobre as condições às vezes difíceis de vinificar e falar um bocadinho dos corrais, é assim que se chama, não é? Corrais, sim, que são aquelas cenas, falando do Porto, cenas que protegem as vinhas. De facto, eu tive uma masterclass há pouco tempo dos Açores Wine Company, acho que é a Açores Wine Company, é do Bernardo Cabral, não é? Cooperativa, Pico Wines. Não, cooperativa, exatamente. Isso mesmo, agora estava, exatamente, é isso mesmo, também não estava a soar bem. E de facto ele mostrou fotografias disso mesmo, dos corrais, não é? Quer dizer, que são aquelas proteções, as vinhas são baixinhas, estão ali coladas ao mar, exatamente, que tinhas mostrado há um bocadinho, e ainda bem que o fizeste, porque quem não conhece não imagina que a vinha cresce num buraquinho de nada, não a consegue, não é? Não consegue nascer ali. E tem que estar protegida por esses muros, digamos assim, não é? Que os protegem dos ventos. E, de facto, Bruna, isso faz o tal encanto dos vinhos dos Açores, não é? É assim, Açores eu costumo dizer muito aí o que os meus colegas do Entre Pedras metem, que é a viticultura heroica. É uma viticultura heroica, a vinha dá imenso trabalho, como a Bruna tinha dito. Pico ainda dá mais trabalho porque tem que ser tudo manual, não há nada mecanizado no Pico. Para além dos vinhos secados tem que ser, e porque depois os nossos rendimentos por hectare são muito menores do que os rendimentos por hectare no continente. Nós estamos de frente para o mar, portanto o sol destrói muita coisa, os ventos destroem outra tanta, nós temos os pássaros, que nós costumamos dizer quando vamos fazer uma vindima, há uma parte que é para o pássaro, uma parte para o turista e uma parte é para nós fazermos vinho, porque toda a gente come uvas. Depois relativamente aos corrais, Sérgio, é assim, agora é sempre um bocado de história, como eu digo, os meus vinhos é tudo de histórias. A
a quantidade de muros que existe de corrais, seja e agora falar em inglês começa a trocar os walls, né? Dá para dar 2 voltas ao Equador. A quantidade de pedra que faz os corrais, dizem eles, que dá para dar 2 voltas à linha do Equador. E Pico, a parte do resto das ilhas todas dos Açores, na altura dos descobrimentos, foram decretados pelo rei para a produção de milho, trigo para pão. A par do vinho, não era? Que era a outra parte do alimento, não é? A bebida, uva fermentada, continua a ser filosofia. O Pico também foi assim, mas só que o Pico tinha uma coisa. Pico tornou-se uma ilha de monocultura de vinha por ter muitas erupções vulcânicas. O Pico é a ilha mais jovem dos Açores, daí nós não termos praias, termos só pedra. Pedra preta, negra, não há cinza, mas há pedra, muita pedra. Portanto, nada me diz que nesse tempo, e o facto de termos tantos corrais e tanta pedra a proteger as vinhas, não era um trabalho de escravatura, porque tem que ser um trabalho de escravatura. Não há outra hipótese nenhuma, porque nenhum ser humano, no seu perfeito juízo, conseguia fazer aquela quantidade toda de paredes para proteger a videira. E aqueles muros, mais do que estarem construídos ali, há uma sequência. Há uma sequência de, tipo paralelos, e depois há umas entradas onde faz haver circulação de ar para a videira, a própria videira ter o arejamento e o fungo, porque estamos Açores, não é umidade e temperatura constante para todo o tipo de doenças que possa existir. Há ali um arejamento propício para a videira apanhar o ar e esses fungos não se aglomerarem tanto ali na planta. É de facto fantástico. Cresce vinho em todo o lado do mundo, não é? É só para chutar vinho, é mesmo sagrado. Bruna, ao bocado só me disse uma coisa em relação aqui ao Black Sheep. A garrafeira e a wine bar também. Uma garrafeira é um wine bar. Vocês servem, por exemplo, este tipo de vinhos a copo? Claro, sim, faço questão. é fácil ou é difícil Bem fácil, fazê-lo? na verdade. É caro, assim, principalmente se você pensar no salário mínimo português atual, né? Claro. Então, é uma coisa que é mais acessível para turista do que, infelizmente, do que para português. Mas eu faço meio copo de tudo. O meu copo é grande, então para tudo eu faço meio copo. Então eu posso servir champanhe a copo, que eu gosto. Eu posso servir Jerez a copo, que eu tento fazer as pessoas gostarem. E eu sirvo vinhos do Pico a copo, sim, sempre que possível. Boa. David, e tu o que é que achas também? Eu quando estive nessa masterclass foi no Yetman, não é? Que tu conheces. E a diretora do Yetman disse-me, se tivesse estes vinhos, havia lá um vinho que era o esquecido, que custava para aí 300 euros ou 200. E ela, se eu tivesse mais disto, vendia, porque eu aqui estou num conto de fadas, coisas assim que ela explicou, porque o Yetman é topo de gama, não é? Portanto, o hóspede que lá está quer vinhos caros, não é? E, se possível, qualidade. Nós no bairro do Hotel não temos... Como é que faz isto, não é? Porque também tens que sugerir vinhos, não é? Exato, nós no bairro do Hotel não estamos muito longe do Yetman. Nós fomos classificados no ano passado como o melhor boutique hotel do mundo pela Leading Hotels of the World, que é um consórcio que, digamos que é um consórcio, entre aspas, um grupo que só existe 416 hotéis no mundo, sendo que 13 é em Portugal e um deles é o Yetman. Na minha carta, nós temos vinhos Açores da COP, tenho um, que é da concorrência, mas foi um dos primeiros, é um terrantês do Pico, que é o Eruptio. Irei ter brevemente mais e tenho a copo, como o esquecido estás a falar, também já tive a copo, entretanto acabou. Se não me engano estás a falar do Casa de Alta Chardonnay 2004 ou 2007, por aí, que é um deles. Nós não descoabimos de pôr a copo o que nós acharmos que temos que pôr a copo. Não temos menu de degustação. O chefe Bruno Rocha, que é o nosso chefe executivo, não quer menus de degustação, não é uma questão de acreditar ou não, é uma visão, é diferente dos outros. É uma opção. Então, exato, é uma opção. E então a mim permite-me ir sempre de encontro àquilo que o cliente quer. Não há nenhum cliente que vá para lá, seja hóspede ou vindo de fora, que eu não tenho um vinho que eu não gosto, é difícil. Nós temos uma situação muito criteriosa, a carta não é muito grande ainda, e quando digo não é muito grande, estamos a falar de 100 a 120 vinhos, vai aumentar possivelmente nos próximos meses, mas a média será mais ou menos isto. Portanto, dificilmente eu tenho todos os vinhos de todas as regiões portuguesas. É uma coisa que faço questão de ter. A nível tranquilo, não tenho Madeira. Se contarmos vinhos por si só, tenho todas as regiões de Portugal, porque acho que faz sentido. Principalmente em Portugal, não é? E não há nenhum vinho que eu
derivado aos vários utensílios que hoje em dia existem, seja a Corovan, seja as máquinas de vácuo, seja a nossa maneira de vender, de falar com o cliente. Eu se tiver que abrir uma garrafa de 300, 400 euros, a copo, eu vou abrir. Não... Depois tenho que fazer o meu trabalho, que é certificar que aquela garrafa daquela noite é vendida. Senão, Claro, tens que vamos ter... explicar bem senão e vou ter que justificar ao colocá-lo meu diretor e depois é chato. tens que colocá-lo na pessoa certa. Exato. E vamos entrar então aqui na prova dos vinhos. Nós temos 2 vinhos hoje para provar. É o Etnom. Etnom. Opa, eu hoje espero traduzir bem o nome, Cátia, desculpa. E este que é o Canada de Celebramento. Eu comecei, que tem. olha, se me permites, eu comecei com este, com o Canadá, porque eu adorei a história. Que eu fui pesquisar. Eu adorei a história. Se a Cátia deixar, podemos falar do Canadá. Ela é que sabe, ela é que manda aqui. Eu só sou o moderador. Eu tenho outro também, mas eu adorei a história. Melhor, o David começou. Eu adorei a história. Como estavas a dizer, Cátia, o vinho é história. E não há nenhum vinho que eu tenha na minha carta que sei que as pessoas que estão por trás daquele vinho respeitam a história do vinho. E quando eu li a história, eu preciso provar isto. Não sei se a qualidade é boa, é má, certamente é bom, é difícil encontrar o vinho dos Açores que seja mau, muito difícil mesmo, mas a história, apesar de ser curtinha, entusiasma-me bastante. Agora passa a bola. Tu é que sabes. O Sérgio está. Mas pronto, desafio David Aceito. a abrir o Etnom. Sim. É porque Sim, tá. Vamos subindo de patamar, não é? Então começamos por uma coisa que é consensual para todos. Eu costumo dizer muito que a minha outra paixão é a cozinha. E eu digo sempre que os meus vinhos é como cozinhar. Eu nunca vos vou servir um prato que eu não gosto de comer, tenho que servir sempre um prato que me gosto e que me saiba bem. Vinho faz um excelente pairing, que eu não sei, com queijo. Eu detesto queijo, peço imensa desculpa, sou dos Açores, mas não consigo, intolerável desde criança, intolerável mesmo. Então eu tenho que comer vinho, eu não preciso comer mais nada, eu tenho que comer vinho. E os meus vinhos são todos feitos assim. Açores é acidez e salinidade e mineralidade, aí porque vem sempre rocha, não é? Quando temos vários artigos sobre a mineralidade, para mim mineralidade tem que vir sempre de rocha. Pico muito mais, sempre mais mineral do que pólvora. Eu acho que associo pólvora a zonas e regiões vitícolas. No caso, a Bruna está a falar de vinhos vulcânicos, que eu adoro. Minha paixão, vinhos vulcânicos e ilhas. Acho que, por exemplo, Canárias, Santorini, não é? Ali, Grécia, tem muito mais pólvora, se calhar, do que nós, porque se calhar vamos buscar um bocadinho mais cinzas. Nós vamos para o Faial, e a adega do vulcão está a fazer um excelente trabalho também. Chegamos ali à zona das cinzas do vulcão dos Capelinhos e acho que há muito mais pólvora do que propriamente pico. Pico é mais cru, é terra, é pedra, não é terra, é pedra mesmo. E aqui um bocado com o Etnom. Vamos provar o Etnom 2022. 22, um ano muito complicado, a parte com 21. 22 foi frio. Foi muito frio e tivemos muita chuva. Portanto, eu aqui no meu Etnom eu gostava de ter um bocadinho mais de concentração, mas as próprias uvas já estavam diluídas. Portanto, aqui é o que é. A filosofia do Etnom, e há bocado estava a explicar isso no início, é muito o vinificar as uvas só aqui da minha aldeia, não é só monte. Para já compro uvas a diferentes viticultores, futuramente gostaria de fazer da minha vinha, se calhar não só, porque tem que ver sempre um equilíbrio, não é, de vários fatores, e eu gosto de experimentar coisas diferentes, mas essencialmente vai ser vinificar esta zona, oeste, e com a proximidade do mar que temos, e tentar explicar aqui o que é o Etnom. Aqui tenho, por norma a filosofia, era sempre inox com até 20% de barrica, desculpem, que ia buscar nova? Diz. Nova? Não. Barrica nova? Depende, Sérgio. Depende. Mas Neste em particular. Neste em particular, usada já, porque aqui foi um bocadinho da canada, aqui foi da filtração da canada, dei-lhe o acho chega do verdelho que faltava, porque 22 como as quantidades foram tão reduzidas, não tive margem para brincar, portanto, era o que era. Sacrifiquei aqui um bocado, se calhar, de vinhas velhas para entrar neste lote, porque não tinha margem para fazer um vinhas velhas, se não tinha quantidade para isso. Foi mesmo assim. Isto é Arinho dos Açores, não é? Isto é Arinho dos Açores, 5% se calhar de verdelho, nem tanto. E o Canada é verdelho, não é? 100% verdelho, sim. 100% verdelho. Serrantez do Pico, nada, não é? Ainda não. Cacho inteiro? É feito com cacho inteiro? Um cacho inteiro, mas muito, a minha filosofia é muito à moda antiga. Portanto, a minha prensa é uma prensa vertical, prensada à mão.
muito mão na massa, prenso um bocadinho com os pés, ou seja, faço um bocado de pizza, porque se for Isso, ok. diretamente para essa prensa não conseguimos esmagar, não é completamente, é um bocado o que os antigos fazem, mas os antigos passam num desengaçador que corta já e Sim, mete sim. para lá. Aqui faço um bocado de pizza e depois é que colocamos para dentro da prensa e tiramos. Eu Ok. costumo dizer, e há bocado estavas a falar da acidez, a minha acidez é muito trabalhada porque eu não gosto de vinhos muito ácidos. Os vinhos ácidos e o potencial que Açores têm de envelhecimento em garrafa é devido à acidez e à salinidade. A acidez tem que estagiar em garrafa, tem que ter mais sempre. Por isso é que agora estamos a provar coisas excelentes. Por Qual é que é a exemplo, acidez máxima? Sabes-me dizer de cor? A acidez? é Sei. assim, não, mais. Mais 7, 8, por aí? Ok. Por exemplo, vinhas velhas, posso dizer que em anos específicos começas, por exemplo, com 12 de álcool, 12 de acidez total. Agora, pico tem uma coisa, o pico tem uma cena. O pico é a ilha das 3 da Iós, ou seja, pico terceira e graciosa. O pico é a ilha que mais acidez perde durante a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Ok. Temos muito depósito de bitartarato de potássio nos inox, temperaturas controladas, não é? A parte das restantes ilhas. Eu acho que aqui tem que haver uma interação, digo sempre isso, preciso de um químico. Tem que haver uma interação direta, não é? Bitartarato de potássio e o sódio. Como temos muito sal, tem que haver uma reação química ali que nos faça ter tanta precipitação a par das restantes ilhas, porque nós perdemos muito a mais do que as outras. As outras, tu engarrafas terceira, engarrafei agora uma ferramenta e estou com 8, acho que é 8 de acidez total. Enquanto os meus está com 7, tem menos 1 grama por litro. Mas, Cátia, por exemplo, às vezes os vinhos, até não só dos Açores, os vinhos verdes, por exemplo, têm muita acidez e às vezes magoa. Assim, é uma acidez que em novo a pessoa fica, não é agradável. Eu não gosto muito. Precisa de tempo e tal, mas não é agradável, não se consegue beber em novo, somente o ano. E aqui eu não senti isso. Provei os dois vinhos, fiquei os dois vinhos, estou a bebê-los, estou a vários bebê-los, e não senti uma acidez agressiva. Não está a dar cabo de estômago, não sinto sabes, aquele kick mau, não é? Que às vezes sente a acidez do vinho. Precisa de tempo e tal. Portanto, acho que também sente-se que é um vinho com esta cremosidade, não é? Com intensidade e com essa tal acidez. Não é? Eu não gosto de chamar de acidez, porque a acidez às vezes também é mal interpretada, não é? Numa coisa boa pode ser má. E portanto eu acho que estão ambos muito bem. O Canadá, vou passar ao David antes de falar com a Cátia, depois com a Bruna, porque eu te querias falar sobre o Canadá, não é? Eu passava a Cátia por causa da história. Sim. Não, agora passa a palavra à Bruna, que ela está ali caladinha. Porque a Bruna conhece todos, agora vou por aqui. Oi? A Bruna conhece tudo. Não, bom, a história do Canadá eu deixo para você falar. Eu quero começar dizendo uma coisa. Eu acho que a acidez não é nunca uma coisa ruim. Eu acho que a acidez desbalanceada é uma coisa ruim. Porque a acidez é a estrutura do vinho branco. E sem acidez, sem osso, sem músculo, a gente não faz nada. Nem a gente, nem o vinho. Então, eu acho que a acidez é um fator muito fundamental. E eu acho que, particularmente nos vinhos da Kátia, ela é trabalhada de um jeito onde você tem equilíbrio. A acidez está lá. Ela é vibrante, ela dá energia, ela dá kick no vinho, mas ela está muito bem equilibrada. Então, eu gosto particularmente de vinhos onde você não sente os fatores separados, mas você sente o vinho. O André Ostertag tem uma fala dele no documentário, em algum daqueles documentários do Somm, que ele fala que o vinho, quando ele é um vinho que tem identidade, ele vibra com você. É claro que é uma coisa super... enfim, não é nada objetivo, é super subjetivo e tal, mas eu acredito nisso também. Eu acho que essa questão da acidez dos seus vinhos, da maneira que você enxerga a acidez, é justamente como a estrutura do vinho, não é para nada tá ali sobressaindo, nada se sobrepor à complexidade, às camadas de sabores e aos outros elementos que compõem o produto no total. Concordo, e são vinhos equilibrados, penso que só tem 12 graus de álcool, não é? Cada um deles, talvez eu, exatamente, mas tem estrutura. Também às vezes há vinhos que têm 12 graus e são magrinhos, não é? Não quero fazer notas de prova, mas fazendo quase. Este vinho tem uma coisa gira. Temos aqui a nota cítrica bastante patente, alguma laranja que se nota quase de primeiro ataque, alguma maçã verde também. Eu perguntei há bocado do caixa inteiro, porque nota-se alguma nota herbácea, mas não é aquele herbáceo negativo que vai balançar
todos os aromas cítricos que tem aqui no copo. Tem untuosidade, vê-se que vem de um ano quente, porque o vinho é quente, e não tem a ver com a temperatura está para aí a 12 graus. 12 não, 8, 12. A nota salgada está cá, é pico, é Açores, portanto tem que ter, se não tivesse é que era estranho. A acidez, sim, acompanha bastante bem, não é uma acidez cortante. Eu percebo, Sérgio, que estavas a dizer, que é aquela acidez quase que nos arrepia, que nos contrai todos os aromas. Não, acho que está muito bem feito este vinho, está muito fino. O final de boca é muito elegante, não é muito longo, mas também é um vinho para comida, não é um vinho só para estarmos aqui. Eu acho que precisa aqui de comida. Lá está o mariage perfeito, não é? Que é o vinho e a comida. Mas acho que é um vinho extremamente bem feito. É um marido extremamente bem feito, em que está tudo no sítio certo e com a quantidade certa. Nada se sobrepõe a nada. Só temos de ter atenção à comida, porque podemos aqui impulsionar certos aromas que não queremos em função de outros que poderemos querer mais. Mas de resto, acho que o vinho está fresco, mineral, nota-se a pedra molhada, esta parte herbácea que não chateia minimamente porque vai balancear estas notas cítricas, flor branca e maçã verde. Também o toque salgado, pá, o vinho está muito giro. E acabei de o provar também. Eu estava a beber o outro. Acabei de o provar. Pois, Mas pronto, e vamos passar ao Canadá. Sim, Bruna, desculpa. A Kátia faz trabalho de borra, né? Uhum. Que eu Sim, eu não tô provando os vinhos agora. Primeiro que eu provo sempre. Segundo que eu tô doente. Eu tô com uma sinusite muito feia. Então nem não tenho condições. Mas eu tô com as minhas notas da última prova que eu fiz com você aqui. E tava lembrando que o tostado do final é uma coisa que eu gosto muito. E agora eu gosto. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de borra, se você puder. Eu costumo dizer, mais do que isso também vem da prensagem que o David estava a dizer. Eu prenso cacho inteiro, se calhar perco um bocado de. Eu costumo dizer que os meus vinhos não têm amargor, porque nem eu gosto, não é? Não é amargor, sim, não é amargor. Sim, aí ia chegar, não, mas aí ia chegar que não tem. Exato. Eu sei. Porque é quase como prensar até o tutano, eu prenso, mas separo isso e o resto vai para outro trabalho. Aqui é muito primeiro a prensa, muito aquela parte mais clean do produto. Depois, voltando à parte da história, os antigos diziam que o melhor vinho era na madeira, que a prova. E eu trabalho muito, quero o etnom. O etnom não, porque o etnom, a filosofia era inox. Este aqui em específico foi para um pipo de 550 litros, por uma questão que não havia mais uvas e eu, como não queria ganhar aromas de oxidação ou de algum outro aroma estranho, tive que passar para a madeira para protegê-la e para terminar a fermentação. Mas, por exemplo, a Canada fermenta e estagia em barrica. Porquê? Para além usada, e eu costumo dizer muito, há sempre a diferença entre fermentar na barrica ou estagiar na barrica. A fermentação na barrica, os aromas mantêm-se lá. Barrica usada é só para lhe dar estrutura e porque depois, como são vinhos muito naturais, isto Desculpa interromper, Cátia, é o vinho todo ou só parte do lote? É que fermenta do Canadá? A Canadá fermentou 22, fermentou toda em barrica e estagiou toda em barrica, sim. 21, okay. Depois 50-50. Mas não se nota? Não se nota, não. Porque é verdadeiro. A minha filosofia com os vinhos e voltando, não é comida, mas é fruta. Então, tive um bom professor a nível de controle de maturação, que era provar uva, provar bagos de uva, até chegar ao ponto de maturação que é aquilo, o sabor que tu queres. E é muito mais de vinha, depois já que lá vamos, mas boas uvas dão sempre bons vinhos, não é? Então, o trabalho de controle de maturação, que eu acho que é a chave de um enólogo, é isso, e o lote. Chegar ao ponto de maturação certo que quer prensar ou vinificar é a boca, e é aí que eu vou buscar o sabor, e a Canada é muito isso. A Canada é pelo ponto de certa maturação, e eu com a Canada eu queria fazer um verdelho que soubesse a verdelho e que tivesse a fruta do verdelho, ou seja, a identidade do que é aquilo que eu sinto na vinha, ou seja, aquilo que eu provo na vinha, o cheiro que eu tenho na vinha, eu gostava muito de transmitir isso numa garrafa de vinho. E os meus vinhos é um bocado isso. Portanto, o etnom é herinho de uma zona específica que é completamente diferente de outro sítio. É muito, por exemplo, quando temos vinhos, agora vou só aqui
está para o ar. Há muito aquelas vinhas, às vezes estão perto das zonas de eucalipto, ou, por exemplo, já ouvimos falar do Canadá, não é? As plantações de cannabis que vêm ali na altura da floração, cá, aromas, isso tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu fico com uvas numa zona específica que é muito mel ali, tem que haver, não sei, ou abelhas ao lado, tem que haver ali umas zonas onde elas polinizam, e acho que isso tudo interfere nos aromas do vinho. Daí também a malta ir buscar ou vinho de vinhas velhas, porque, ou de sol, não é? Aí estamos a falar já de ouro, para buscar o granito para os brancos. Acho que é um mundo, o vinho é um mundo, eu acho que tem muito. E Oh, por mais. Cátia, desculpa interromper, explica só, o rótulo é lindíssimo, não dá para ver muito bem aqui, porque está ao contrário, ainda por cima, e tem também uma explicação atrás, não é? Podes falar um bocadinho sobre esta, porque tens sempre aqui uma história a contar, não é? Cada vinho, certo? Sim, sim, sim. Sobre este em particular. A canada dos ladrões é a canada que faz confrontação com a minha vinha. Ou seja, é o caminho que eu desde criança fazia para ir ter com os meus pais para a casa da praia, não é? Que é no Pocinho, que é uma zona balnear. E essas árvores que vocês veem aí são os almos do inferno, almos dos infernos, que é uma planta que tem um cheiro também muito característico, muito particular. Cheira mal. Essas árvorezinhas. Exato. E antigamente aquela canada, essa vinha em específico, onde eu vou buscar essas uvas, era uma vinha de uva de cheiro, de Isabela, que era o do pai da minha prima, que depois vendeu a um amigo meu. E eu fiquei sempre, ele assim plantou o verdelho para o lado do mar e arinho para o lado da montanha, eu disse, eu quero registrar este nome e quero fazer vinho com essas uvas. E assim surgiu a primeira canada, foi muito por aí. Porque é um sentimento, não é? Terra, e passar ali e ver ali como cresceu as minhas bonitas, gostava muito de vinificar ali e foi isso que eu tentei pôr na garrafa novamente. Aí a história foi muito, sabendo que a Canada dos Ladrões tinha uma história por ser a Canada dos Ladrões. A Canada, para quem não sabe, no Pico há imensas Canadas. Então a Canada é sempre um pequeno caminho ao que divide uma vinha, ou melhor, é tipo um estreito onde nós conseguimos passar. Por norma, entre duas vinhas, sempre, ou de um produtor ou de outro, em que passamos e dá acesso a um outro caminho. Por norma é basicamente isso, estreito. Essa aí, a história muito era o que o meu avô contava, porque ninguém sabe ao certo o que nós dizemos hoje em dia, a Canada dos Ladrões. Antigamente era um outro caminho que por acaso está abandonado hoje em dia, mas ficou sempre por aí. Boa, boa. História bonita e o vinho é ótimo. David, eu acho que tu queres falar sobre este vinho, não é? Porque tu querias falar um bocadinho. Não, exato. E passei Não, é por causa da história. Que eu vi que era por causa da avó também, que falava da Segunda Guerra Mundial, que utilizavam esse caminho para, para roubou-os ou o que era, e depois acabavam também por vender as uvas e começou a comercializar-se o verdelho do Pico, tal como hoje é conhecido. Portanto, mais uma vez, é daquelas histórias que, sem querer, mais uma vez, o homem conseguiu, sem saber muito bem o que estava a fazer, conseguiu difundir uma casta, uma região, pronto, por aí. Gostei muito do vinho, porque acho que este vinho está aqui verdelho, é o que eu estava a dizer, ele conseguiu distrair o que é um verdelho do Pico e tenho provado muitos. Não fazendo uns melhores que outros, mas se nós fecharmos os olhos e pensarmos no que é um verdelho das ilhas, para mim é este. Tem a relva fresca, tem as notas de chá, tem a parte untuosa, tem a cremosidade na mesma, devido da parte da barrica, a barrica ousada, suponho, francesa. Lá está. A acidez e salinidade aqui está sempre presente, e é uma acidez que nos faz aqui estar a salivar, portanto também deve ter uma acidez lá para cima, mas ao mesmo tempo não é, isto parece mal, tem um aroma doce, mas não é doce, ou seja, é aquele aroma do verdelho, quase de primavera, de flor, e é muito interessante este vinho, tem a história aliada. Aliás, depois eu estive a ler um bocadinho sobre a Etno. Existe outro vinho que eu estou muito curioso também, que é o 2351, por aí, que eu tive com a pessoa que fez esse rótulo, como eu disse no início, exato. Eu estou muito curioso também de ver esse vinho, também lá está, pela história e pelo que eu estive a ler. Mas este vinho acho que vale muito a pena. Isso para pairings é fantástico, este vinho. Para a gente brincar aqui um bocado com uma coisa que os Açores têm fantástico também é o atum. Uma boa barriga de atum aqui era algo de extraordinário, por exemplo.
Eu acho aqui uma coisa, David, acho uma coisa que tu disseste, que eu retenho, que é, este vinho tem uma acidez alta e, e tem um final longo, mas ao mesmo tempo com alguma finesse. Ou Sim, seja, sim, é um sim. vinho que não é que tem um final, tu vês que isto aqui tem classe, não é? Enquanto que o Ethanol é um pouco mais direto, mas é muito bom na mesma, este aqui já tem mais camadas por descobrir e já tem um Não, este final aqui, lá que está. a acidez está lá, mas Isto leva quanto tempo de barrica? 12 meses? Há bocado, à volta disso? De Perto? fermentação em estágio, se calhar menos, eu Menos? digo 8. 8? Ok. Não, Sim, porque com toda bata esta, mais. tem aqui uma nota que a Bruna falou há pouco, que é esta nota de quase pólvora, esta nota da tosta, mas é uma tosta quase de pólvora queimada, o que é muito interessante e que normalmente grandes vinhos brancos do mundo, não só portugueses, têm. E este tem. Tem até esta nota da tosta, da barrica, que potencializa bastante a evolução. Este é daqueles vinhos que eu gostava de guardar e ver daqui a 10 anos, 15 anos, o que é que estaria aqui. É uma Acho já que tostada, mas ela é muito diferente, por exemplo, quando a Kátia citou os vinhos de Tenerife, das Canárias, é um sim. outro tipo de tostado. É um tostado que, para mim, agora você explicou também que vem da prensa, mas que na minha prova vem sempre com o trabalho correto de borra e uma barrica bem usada. Sim. Então, mais por aí do que eu encontrei um produtor de Tenerife há umas semanas atrás e ele disse que tem a ver com a acidez ou com a alcalinidade dos solos também, você reter essa nota ou não. Como eu não sei profundamente sobre o assunto, mas fiquei muito interessada, vou deixar isso aí só solto para a gente pesquisar depois. Mas ele citou isso e eu achei muito legal. Ah, bacana. Falou, não, isso aqui tem nesse lugar específico porque o solo é mais alcalino. E não tem nesse lugar porque é mais ácido. Ah, pô, legal. Vou ver, vou pesquisar. Olha, faz sentido, mas lá está, estou como tu. Vou aprofundar mais um Exatamente, bocado. porque não sei. Eu sei que há solos que. É uma boa matéria de pesquisa. Exato. Aqui. Sei que há solos que, sendo mais alcalinos, vão dar mais propriedades à própria uva. Mas lá está, também não vou alongar porque só aprofundando. Não, e essa coisa do solo é um negócio extremamente complexa. A minha mentora de vinho, ela é Master of Wine, e antes dela ser Master of Wine, ela é geóloga. Okay. E ela falava, gente, eu não consigo nem começar a falar disso, porque é um negócio tão complexo e que ainda não se chegou a nenhuma conclusão prática e pragmática, acadêmica, embora eu confie muito mais, enquanto profissional, na percepção do produtor, porque está vivendo ali a terra, do que nos acadêmicos, mas é bom a gente falar com propriedade das coisas, né? Então, como eu não sou produtora nem acadêmica, não vou falar nada sobre Este era um vinho que de certeza, se tivesse um wine bar, teria muito gosto em servi-lo, não só porque é muito bom, mas pela história que está por trás, não é? Portanto, contextualizar esta história toda do vinho, explicar o que é uma carnada, explicar o verdadeiro, e depois, com esta complexidade toda que o vinho tem, e é muito super agradável ao mesmo tempo, não é? É daqueles que deve dar muito gosto, Bruna, servir, não é? Eu costumo dizer assim, porque eu sou formada em teatro e trabalhei com teatro a vida toda antes de começar a estudar vinho. Trabalhei muito tempo. E aí as pessoas falam, você não sente falta? Eu falo, não, porque eu tô fazendo isso o tempo inteiro. No meu bar, principalmente, assim, para mim, é fundamental contar a história. Eu digo que o Black Sheep não é um lugar de bêbado, acontece, claro. É raro, mas acontece. Mas é um lugar que as pessoas vão lá para ouvir justamente as histórias e acessar produtores e conhecer. E, cara, não tem coisa que me dá mais prazer do que ouvir histórias dos produtores e contar para os meus clientes e amigos as histórias que eu ouço. Então, eu acho que isso é uma coisa tão rica quanto tá num palco contando uma história, uma outra história. Concordo. Bem, estamos aqui também a chegar ao fim do nosso tempo. Eu costumo fazer aqui uma brincadeira no final deste programa, que é tipo um wine quiz. Perguntas sim e não, 4 ou 5 perguntas, para vocês responderem. É um pequeno desafio, pode ser? Bora? Vamos lá. Sim. Se eu souber responder. São perguntas sim, não. É fácil, sim, não, não é? Açores, gostas sim ou não? Também não é assim tão básico. Ninguém quer ficar.
Não, eu vou começar aqui por perguntar, por exemplo, espumantes nos Açores, sim ou não? Pode começar a Cátia. Sim. Sim, Teria curiosidade, sim. 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 Bruno também sim. Não há muitos, não é? Não há muitos. Eu provei um nessa masterclass que tive, que também era excelente. Um valor. Vou falar aqui Acho que tinha 5 anos de estágio. Acho que eu tinha 5 anos de estágio. à parte. Que também é importante. Há bocado estavas a dizer este vinho daqui a um ano, ou mesmo a Canada dos Ladrões 21, provamos este ano e está tipo, uau! São vinhos que precisam de tempo. Eu estou a começar, não é? Eu não tenho tempo, os meus vinhos estão de ano, por mais que eu faça para não ter uma acidez tão vincada, nem precisar de ter um ano, ou melhor, um estágio de garrafa, mas sabemos que se provarmos daqui a um ano vai estar muito melhor. Eu não tenho esse tempo, o espumante é isso. O espumante é preciso economicamente estar preparado para fazer isso. E eu Linda, consigo você não tem tempo e nem vinho, porque sabe o que eu tava fazendo antes de entrar nessa live hoje? Negociando quantidade do seu vinho, tá? Não tenho também, não tenho. Pois é preciso, não é? É preciso tempo e condições. Sabemos que há, por esta acidez que tem, a base que os vinhos têm, de certeza que há condições para isso. Agora, de facto, as quantidades são sempre pequenas, não é? Pelo facto de terroir ser assim, dos correios, de tudo, não é? E depois, mas ainda é um investimento maior. E se for em relação a tintos, por exemplo, vinhos tintos, há muito menos do que brancos. Por exemplo, eu provei no ano passado alguns vinhos de um produtor espanhol, que é Suertes del Marques, ou Suertes del Marques. Inclusive ele que falou essa coisa do alcalino. Uhum. E tem o lista negro, não sei o quê, e é espetacular, aquilo é brutal. Não é para toda a gente, como é óbvio, e tens que estar in the mode forte, porque aquilo então é que é mesmo enxofre, vulcânico e tudo, mas é uma frescura brutal. Portanto, eu acredito que os Açores podem, não estou a dizer igual, mas fazer assim uma coisa parecida, ou não. Para mim, eu acho que não fiquei conhecida por branco, eu acho que fiquei conhecida por tinto. Porque eu Tu? fiz o tinto, sim. Porque eu acho que desmistifiquei, eu adoro tintos. Eu vim parar à região, eu sou daqui, não é? De brancos, portanto tinha que trabalhar os brancos. E eu tentei com o meu tinto fazer o melhor possível numa região que não era de tintos. E a malta passou-se. Para mim continua a ser o mesmo, é fruta engarrafada. Pode ter barrica, pode ter não sei o quê, mas eu preciso de ir buscar a boca. Fui buscar a boca com muito pastidão, não é? Muito contacto pelicular, 15 dias massas, maceração carbónica a frio, fez uma fermentação intracelular, a fermenta como se fosse basicamente um moncherry, não é? E depois fez uma lática em barrica. E foi mistificar um bocadinho o assunto. 22 não tive quantidade suficiente e como 22 foi um ano frio, eu não fiquei com o álcool certo para conseguir mandar a certificação ao meu tinto. Portanto, não tenho, mas pá, desisti um bocado dele. Mas sim, é quase parece um Pinot Noir. Um Pinot Noir. Não tanto. Justamente. Mas se você pegar. Porque eu fui pesquisar o histórico, a história mesmo, assim, de como os franciscanos chegaram nas ilhas e começaram a plantar as vinhas, tarará. E uma das coisas que eles acharam que era mais que sobressaía era o fato de que o terroir é parecido com o terroir da Sicília. E a Sicília produz vinhos tintos extremamente elegantes, lindos, maravilhosos, assim como a Kátia. E eu sou muito fã do tinto da Kátia. Amo os brancos, eu sou super de vinho branco, mas, cara, esse tinto é demais, você sabe, né? Temos que aprovar. Para o ano fazemos novo programa e isso pode ser que haja já tinto, não é? Este ano também não houve, não é? E que haja tinto. E tem aqui também outra pergunta que é em relação à restauração, nós sabemos que os vinhos são bons, e pode começar o David. É fácil ou difícil propor um vinho dos Açores na restauração? Então, se for aqui no Porto, acho difícil, não é? A menos que seja, claro, em sítios muito estratégicos, mas regra geral é difícil, não é? Eu só posso falar pela minha experiência. Não é difícil. Porque, ok, onde eu estou, o grande foco do mercado é o grande foco, não, 90% pelo menos de quem nos visita são americanos. Os americanos, muitos deles conhecem os Açores pela base das lajes, por familiares, porque sempre existiu uma grande imigração da Ilha dos Açores para os Estados Unidos. Mas existe também o cliente que quer conhecer, já começa a existir, o cliente turista, o negócio, o que quisermos chamar,
que conhece Alentejo e Douro, mas também quer o Local Wines, quer os Lisboa, que quando nós começamos a explicar que Portugal, todo o território português produz vinho, e eles, a sério, então, e o que é que recomenda? E nós, um pouco de conversa, quer dizer, acaba por ser fácil sugerir coisas, entre aspas, mais diferentes daquilo que eles estão habituados do novo mundo ou até mesmo do velho mundo do centro da Europa. E os Açores, nesse aspecto, juntamente com as Canárias, divergem facilmente do centro da Europa. Então, como eu não tenho Canárias na carta, tenho Açores. Não, para mim, pessoalmente, e para o meu colega, não nos é difícil recomendar. E depois trabalhamos muito o terrantês, eu adoro terrantês, e como é uma casta que só nós temos, ainda mais fácil fica. Portanto, é uma casta nossa, explicamos a história, explicamos o vinho, a gastronomia que nós temos do Bruno encaixa perfeitamente nos vinhos dos Açores, portanto, na minha parte, é mais fácil. Até porque a nível de pairing, os vinhos dos Açores são fantásticos. Portanto. E é isso que eu ia dizer. A Bruna já disse um bocado, também para ela é fácil, porque para além de gostar, amar aquilo que faz, não é? Consegue de uma forma muito, muito fácil propor estes vinhos, porque tem também consumidores interessados, não é? Não só portugueses, mas também estrangeiros. Eu ia só fazer aqui uma última questão que tem a ver aqui com os pairings. Eu selecionei aqui umas iguarias. Kátia, posso estar errado, mas vi na net, eu não estive aí, portanto, e a net sabe como é que é, não, nem sempre é verdadeiro, mas vi aqui 4 iguarias daí, são comidas típicas do Pico, e depois para ver se conseguimos fazer aqui algum pairing com estes vinhos. Então, queijos, já disseste, não, para ti não, mas pode ser aqui, pode vir para a Bruna. Depois, lagosta, crustáceos, caranguejos, portanto, marisco, essas coisas assim. Eu não coloquei o peixe, porque peixe, eu sei que peixe existe fortemente. Peixe, digamos, peixe mais normal. Coloquei um peixe que pelo menos aqui não existe no continente muito, que é a moreia. Moreia era um dos que diziam que na Ilha do Pico tinha bastante. Será verdade? E outro que era írio. Não conheço isto. Írio, lírio. É o mesmo. Írio ou lírio, se era É lírio mesmo. É a mesma coisa? Não, acho que é o mesmo. Depois, é que aí pode ter aparecido írio e ser lírio mesmo. Lírio. E depois, molha de carne à moda do Pico. Estou a mandar fome esta hora já. Isto eu acho que é tipo um refogado, não é? Com batata cozida, não sei o que, não é? Especiarias. Pico sempre fez especiarias, não é? Vamos aí, descobrimentos, tudo tem um tempero específico de, como é que vamos dizer, cominhos, muito cominho, a pimenta jamaica, o colorau, muito temperado, e a molha de carne aí. O que é que precisa? O que é que pede? Pede um tanino, ou então vamos buscar isso à acidez, não é? Uma acidez e uma salinidade que limpa o nosso palato. Isso, o molho de carne do Pico fica para aí umas horas em vinha de alhos, ou o que é, mas umas horas valentes, não fica? Quase um dia para o outro, uma coisa assim. Ou estou a fazer confusão com outro prato que assim também fica. Se calhar fica, mas cada vez mais eu acho que não dá menos a vinha de alhos, porque também é outras coisas, não é? Eu já não sou fã da vinha de alhos. Mas, também não. Acho que mascara um bocado a carne. Não é? Mascara um bocado. A carne que era utilizada nesse prato não era uma carne jovem, supostamente, era uma carne já com mais tempo. Exatamente. Por isso é que eu tinha a ideia que era algo assim desse género, sim. Então, olha, vou fazer ao contrário. Para nos despedirmos, um prato, cada um de vocês, para um dos vinhos. Pode ser, não é para cada um dos vinhos. Podem escolher um vinho e um prato, que é para os fazerem com fome. David, pode começar tu, faz favor. Eu se calhar vou jogar entre aspas não vou jogar pelo seguro, eu se calhar ia para uma lagosta com burro blanc, com canada dos ladrões. Portanto, ia buscar toda aquela parte de mar, aquela parte da untuosidade, da parte da gordura, para dar aquilo mais brilho também à própria lagosta. E depois com untuosidade, frescura, acidez, salinidade do Canada dos Ladrões para balançar todo o prato. Com uma coisa simples de acompanhamento, uns legumes, algo. Ou seja, fazer só da lagosta mesmo o prato principal, mesmo, a cena mais. Ou então uma coisa que nós temos lá no bairro Alto Hotel, que é uma combinação que pode parecer assim meio estranha, mas combina perfeitamente, que é o molho barrar com o lavagante azul e pão panko. É uma coisa extraordinária. E este vinho acho que era tipo, estava lá. Estava lá. É um bocado, eu vou mais para o marisco, sem dúvida. Acho que sim. Bruno, e a tua ideia? Cara, eu tinha pensado em lobster roll, porque eu já provei com o vinho da Kátia com o Etnon branco.
e ficou incrível, maravilhoso. Com aquele brioche bem amanteigadinho, bem fresquinho, quentinho, aquele molho. É perfeito, fica incrível. Também com enguia fumada, eu imagino que fique muito bom. Mas eu não provei. Boa. Kátia, queijinhos com isto? Epá, não, eu vou fazer mais daqui que tem sido, não vou fazer o pequeno almoço, mas podia ser umas lapas, a manteiga Olha, ali, mas lá. tradicional, uma manteiga, alho e depois um limãozinho por cima, pá, impecável. Acho que está vendido. Sim, senhora. Kátia, só para terminar, novidades em breve, algumas que a gente possa saber ou não? Novidades, o 2351 está a chegar, está brevemente em Lisboa. Sair da ilha é um bocado complicado, portanto, não, se calhar a meados do mês que vem deve estar. Até chegar Eu posso mandar a morada em off, está bem? Estou disponível para receber. Tenho namorada já. Está aqui o Pedro Monteiro a dizer o melhor vinho dos Açores e um grande branco do mundo, não sei o quê. Eu nunca provei esse vinho, mas tenho aqui comentários, mal te falaste no vinho, comentários de quem está a assistir, a dizer exatamente isso. Eu não vou falar que é o meu favorito, porque senão todo mundo vai querer comprar. Mas é verdelho? O vinho é verdelho? Ou... Velhas, é vinhas velhas. Vinhas velhas. Majarinto, verdelho e terrantejo. Tem tudo. Tem tudo. Sim, senhor. Vamos Eu acho vamos piada, provar. agora só deixando aqui, complicando mais a vida à Bruna e à Kátia, eu acho fantástica, um dos slogans, é que podemos saber, se não é o slogan, acho que vai passar a ser, que é uma viagem pelos inconfundíveis aromas das Ilhas do Pico. Isto vende. Só isto, só esta frase. Depois o conceito da garrafa, que isso a Cátia há de explicar a seu tempo, e a Bruna, na garrafeira, há de explicar a seu tempo. Esta frase, eu quando ouvi a Bago, que é a pessoa que fez a empresa que fez os rótulos, a falar disto, eu fui logo saber o que é que ele estava a falar. Portanto, enquanto ele estava a falar, eu estava a pesquisar ao mesmo tempo. Pá, e achei um piadão. Uma viagem confundíveis pelos aromas da Ilha do Pico é algo que nos remonta logo para várias coisas. Quase que nos dá vontade de comprar o bilhete e ir lá no que é que ele está a falar. Eu vou lá, vou ler a TAP, ou a Ryanair, o que vocês preferirem, né? E pá, vou ali. Tem um piadão, sim. Sim, senhora, muito obrigado. Desculpa, Cátia, desculpa, Bruna. Nada. Acho que esse slogan é excelente. Podia ter sido o tema deste programa que estava perfeitamente ajustado. Muito obrigado aos três por estarem presentes. Espero que tenha sido divertido e didático. Parabéns, Cátia, pelos vinhos, foram espetaculares. E agora vou beber um bocadinho deles ao jantar. Tem que ser. Está bem? Um brinde a vocês e muito obrigado por este bocadinho. Um grande abraço, David, e até breve. Obrigado. Até breve, obrigado.